Dando continuidade à nossa aula anterior, nós dividimos o assunto em duas aulas para ficar mais fácil, porque form é um assunto bem extenso. Bom, continuando então, nós vamos falar agora sobre o nosso drop-down list box, tá? E aí nós vamos ter algumas tags características. Nós temos aí o select, que ele tem a tag de abertura e de fechamento. Você pode acompanhar aqui, ele tem uma abertura e ele tem um fechamento. Nós vamos ter o atributo name, nós vamos ter o option, que é um elemento que vai dentro, é uma tag também que vai dentro do select, tá? O option são as opções que você vai poder colocar aí e vai aparecer dessa forma aqui no HTML. Nós temos também o elemento value, tá? Na verdade é um atributo do option. O value é um atributo do option que fica aqui dentro do option. E nós temos o selected, que é quando a gente quer marcar um option como selecionado, ok? Bom, como a gente sabe que o nosso conteúdo é prática, nós vamos desenvolvendo a prática. Então, abro aí a pasta do curso, deixa eu puxá-la para cá. Aqui na pastinha 07 form, nós vamos fazer o que? Nós vamos copiar esse aqui e vamos colar ele. E ele vai ser o nosso 7º arquivo dessa aula. E eu vou abrir ele aqui com um bloco de notas para a gente já poder iniciar os trabalhos. Vou aumentar aqui dando um Ctrl+, para ficar melhor, mais visível aqui na tela. Bom, eu vou fazer o que aqui? Eu vou apagar esse conteúdo aqui central. E aqui em cima, eu vou colocar conforme está lá no nosso exemplo. Em qual dispositivo você ouve música? Bom, e aqui eu vou fechar o parágrafo, porque ele tem uma diferençazinha, ok? Vou tirar esse BR aqui e vou tirar esse parágrafo fechamento que eu não vou precisar. Bom, a base vai ser essa. Eu sempre estou deixando aqui o site do Google como action, mas não se preocupe, tá? Se você quiser deixar em branco, se não quiser colocar nada, eu estou deixando aqui para seguir os exemplos anteriores, para não precisar mexer. O foco aqui é aprender agora é o select, ok? Então a primeira coisa, nós vamos abrir a tag select, vou abrir ela aqui, select, vai ter um name, um atributo name, e aqui eu posso colocar dentro do atributo name o nome do dispositivo, tá? Na verdade, é esse atributo aqui que o método do formulário, seja ele get ou post, vai pegar. Então eu vou colocar aqui devices, tá? Sempre vai ser no atributo name, a leitura vai ser feita no atributo name, e aqui vai estar o nome que você vai colocar aí para o seu atributo name. O seu atributo name, que é a tag select, ok? Eu vou fechar ela aqui. E aqui dentro eu vou colocar os option. Lembrando, as tag option ficam dentro do select. Aqui vou ter um value. E eu vou fechar aqui e fechar a minha option. Como eu vou ter mais do que uma, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso daqui. Vou vir aqui, vou dar um enter e vou colar, vou dar um enter e vou colar. São 3 options. A primeira aqui, lembrando, o value a gente sempre coloca o nome minúsculo, tá? Eu vou colocar aqui rádio e computer. Então vai ser aqui o meu iPod radio, tá em inglês, tá? Computer. Vou deixar sem acento mesmo. Bom, e eu vou ter aqui, na verdade já fechei aqui o meu select. Ctrl S. Bom, tá pronto, tá? Tá pronto aqui o nosso form utilizando aí a tag select e as tags option dentro do select. O que nós vamos fazer? Nós vamos executar isso aqui. Bom, ele abriu aqui. Bom, tá aqui, ó, o nosso arquivo bonitinho. Agora você já sabe fazer aí um select com um drop down, tá? Onde você pode selecionar selecionar a sua opção. Ok? Bom, vamos continuar. Dentro de form ainda, a gente tem o Multiple Select Box, que é essa. Na verdade, não muda muito
a questão da tag, das opções. O que acrescentam aqui é o size e o multiple, tá? Esse multiple aqui é onde a gente pode selecionar múltiplos resultados. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Vamos replicar isso aqui na prática para você ver como que funciona. Bora desenvolver a prática. Novamente aí dentro da nossa pastinha, vamos copiar e colar ela. Vai ser o nosso Form 8. Já vamos abrir aqui com o bloco de notas. Cadê aqui o bloco de notas? Vamos lá. E aqui eu vou aumentar esse cara aqui, porque a gente vai atuar nele agora. Bom, aqui eu vou seguir o exemplo. Então eu vou colocar aqui qual instrumento, quais instrumentos você gosta de tocar. Bom, o select eu vou manter, tá? O nome aqui eu vou colocar instrumentos. Aqui dentro ainda do select nós vamos usar aquele atributo que a gente viu lá, que é o size. Eu vou colocar aqui no tamanho 3 para seguir o exemplo. E o multiple, que vai ser um múltiple. Dentro aqui do option, nós vamos ter um option. Nós vamos ter o valor aqui, guitar. E aqui eu vou colocar guitar. Um detalhe aqui no guitar aqui, eu vou deixar aqui o selected. Isso mesmo. Opa, faltou o L. Selected igual, abro e fecho aspas duplas, selected, ok? Bom, aqui embaixo no option eu vou colocar aqui drums. Drums é bateria. Drums, aqui eu só estou colocando as opções em inglês para a gente poder seguir o exemplo do livro, tá? Aqui nós vamos ter o bass, que é o baixo, né? Bass. Vamos ter também piano. Vou colocar piano aqui, mais uma opção. Vou colocar ele aqui. Piano. Ctrl S para salvar. Bom, vamos lá executar o nosso arquivo. Olha, nós temos aqui o drums, a guitarra, o drums, o bass e o piano. Deixa eu mudar aqui, colocar aqui size 4. E eu vou botar aqui selected, eu vou botar o bass aqui também. Eu vim aqui, ó, vou colocar ele selected, vou dar um Ctrl S para salvar, vou atualizar a tela e olha aí que bacana. Nesse aqui você pode selecionar múltiplos. A diferença entre esse aqui, que é o Dropbox, e esse aqui é que você pode selecionar múltiplas opções, ok? Bom, a diferença básica é essa, e agora você já sabe fazer aí um formulário utilizando aí o select com o atributo multiple, ok? Vamos continuar. Agora a gente vai utilizar o input. E o input, ele tem uma característica de não ter o fechamento. A gente já viu isso aí. E a gente vai usar agora o type file, tá? Que é de arquivo. E aí aqui você pode colocar o arquivo que você quiser. Nós vamos seguir o exemplo aqui, tá? Nós vamos colocar o form, um parágrafozinho, e aqui vai vir o input do type file e em seguida um input type submit, que vai ser aí o nosso botão para poder enviar esse arquivo. Mas se atente aqui ao input type file, que é nesse arquivo aqui que a gente vai, por exemplo, mandar um PDF, mandar um arquivo de JPEG, um arquivo de MP3 e por aí vai, ok? Vamos para a nossa prática então. Abra aí novamente a pasta, copia e cola
replicar aí o nosso exemplo, Form 9. Vamos abrir ele com um bloco de notas. Eu estou fazendo bem passo a passo assim, utilizando o bloco de notas, tá? Que é para ficar bem fácil o aprendizado, ok? Não vou pegar pesado não. Bom, eu vou deletar agora aqui todo o meu select. E aqui no form, eu vou colocar aqui a nossa forma de upload tem que ser método post. Então, já vai massificando isso, que quando você for fazer upload de imagem de arquivo utilizando o input do tipo file, você vai ter que utilizar o método post, ok? Bom, aqui eu vou trocar esse texto. Carregue sua música no formato MP3. Aqui embaixo nós vamos colocar aqui o input. Vai ser do tipo type, vai ser do tipo file, tipo arquivo. O name dele é onde vai ser atacado, né? Quando eu falo vai ser atacado, é a linguagem de programação que vai reconhecer esse campo aqui, ela vai pegar esse campo name, ok? User song, posso colocar aqui music, né? Music. E aqui, um detalhe importante é o fechamento. O input é uma tag única, ela fecha, não tem tag de fechamento. Vou dar uma quebra de linha aqui colocando um BR. E aqui embaixo eu vou botar um input submit, que é aquele botãozinho. Input do tipo submit. O value dele é o nome que vai ficar no botão. Então eu vou colocar aqui enviar música, isso aqui é o que vai aparecer no navegador, e ele também é uma tag de auto fechamento, fecha sozinho. Ctrl S, vem aqui, vou executar e tá aqui, ó. Nós temos aqui carregue sua música. Ele não está pegando acentuação aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou tirar os acentos porque a gente está trabalhando no HTML aqui, mas eu não estou colocando aqui a tag de HTML, eu não estou botando aqui o char7, eu não estou colocando nada, né? Então ele vai pegar caracteres especiais como acentuação, cedilha, ele vai transformar isso de acordo com o navegador. Bom, vou atualizar aqui, só para ele tirar essa formatação. Então aqui eu posso carregar, clicando aqui, eu vou abrir uma pasta dos meus arquivos, né? Onde eu vou querer pegar músicas e por aí vai. Bom, eu tive que dar um pause aqui, que eu estava gravando e acabei recebendo uma ligação. E continuando aqui, aqui a gente vai fazer o upload, né? Quando a gente clica aqui, a gente vai fazer o upload do nosso arquivo, né? O arquivo que você vai mandar para o site. E aí você vai selecionar o arquivo, né? Vai clicar lá no arquivo, vai abrir, o arquivo vai aparecer aqui, você vai clicar em enviar, ele vai enviar. Obviamente, né? Aqui ele não está sendo tratado, não vai ser enviado para lugar nenhum. É só para você ver como que você cria, né, um input, um campo input do tipo do type file, né, para você mandar arquivo. Aqui eu posso mandar qualquer tipo de arquivo, tá? Claro, o tratamento vai ser feito depois, quando você estiver aprendendo, por exemplo, PHP, que é uma linguagem de programação que vai receber esses arquivos aqui, vai jogar para uma outra pasta dentro do servidor, vai cadastrar no banco de dados e assim por diante, ok? A ideia aqui é que você aprenda a fazer o campo input do tipo file. Vamos continuar então. Nós já vimos aí em exemplos anteriores o submit, né? Opa, peguei o laser errado aqui, o apontador. O input do tipo submit, né? O type submit, ele vai ter um name e ele vai ter um value. Bom, basicamente, input type, aqui o text, o name, e-mail, e nós vamos ter um input type, no caso aqui, ele vai ser, o type vai ser submit, aqui está escrito errado, enviar, né, vai ser submit, o nome dele e o valor dele. Bom, a gente vai para a prática que vai ficar mais fácil para a gente poder visualizar. Bom, abra aí a sua pastinha pela 10ª vez.
É onde a gente vai fazer o form 10. Bom, vamos abrir ele aqui com o bloco de notas. Vamos aumentar isso aqui para ficar mais fácil. E já vamos aqui começar a trabalhar, botar a mão na massa. Então, vou colocar aqui um inscreva-se. Inscreva-se em nossa lista de e-mail. E aí nós vamos ter aqui o input type do tipo text, porque aqui vai ser o e-mail, né? O nome vai ser e-mail. E aqui nós vamos ter o input type do tipo submit. E vai ser aqui o value inscreva-se. E o name dele, vai ter aqui um name, vai ser um enviar. Ctrl S para salvar. Vamos vir aqui, vamos executar o form. E olha só, inscreva-se em nossa lista de e-mail. Aqui você vai colocar o e-mail e aqui você vai clicar e vai se inscrever. Ok? Mais um tipo de form control que você está aprendendo com esse livro. Vamos continuar. Bom, nós temos também, dentro aí de formulários HTML, nós temos o button e o hidden control. Isso aqui vai servir mesmo quando você estiver fazendo já uma linguagem de programação mais voltada para back-end, tá? Que vai ser o input type do tipo hidden, tá? Então nós vamos fazer isso agora. Só que aqui ele está utilizando uma imagenzinha, né? A gente não vai utilizar essa imagenzinha, nós vamos utilizar só texto, ok? Então vamos desenvolver a nossa prática. Abra aí novamente a pasta, Ctrl C, Ctrl V. Vamos duplicar esse conteúdo, form 11. Vamos abrir ele aqui com o nosso queridíssimo bloco de notas. Vamos aumentar isso aqui. Processo repetitivo, mas é que é importante para você aprender. Bom, nós vamos aprender aqui a utilizar a tag button. Então vou apagar tudo isso daqui. Vou vir aqui, vou abrir a tag button e vou fechar aqui a tag button, que é botão, né? Botão em inglês é button. Vou até apagar esse aqui, esse submit aqui embaixo. Aqui dentro da tag button, ele pega uma imagem. Eu não vou pegar uma imagem, vou colocar aqui só um tudo minúsculo, né? Adicionar. E aqui embaixo eu vou colocar um input. Opa, tem que abrir a tag, né? Input vai ser do type, que a gente acabou de ver no exemplo do livro, que vai ser o hidden. Esse hidden, ele vai esconder o meu input. Você vai ver que ele não vai aparecer. Por isso que é bom a gente fazer na prática. O nome dele vai ser adicionar, somente para a gente poder ilustrar com a prática, né? Sem a prática não dá para a gente poder ver. Programação tem que ser praticado. O value dele aqui, eu vou colocar aqui também adicionar, não tem problema. E eu vou fechar aqui o meu input. Bom, Ctrl S para salvar, bem simples ali a programação. Bom, e olha aqui, aqui eu tenho o botão, né? Pode ver que até o formato dele é diferente, o button. Vamos ver aqui em inspecionar, vamos exibir o código fonte. Ó, nós temos aqui o button e aqui o input hidden. O input hidden ele não aparece, tá? Ele não está aparecendo. Porque essa propriedade hidden está escondendo aqui o nosso input, tá? Se eu colocasse aqui, por exemplo, text, só para aparecer, ó, ele vai aparecer aqui, tá vendo? Vou dar 2 cliques aqui, hidden, ó, ele some novamente. Só que quando eu clico aqui, ele vai ser acionado, tá? Ele está aqui, ele só não está aparecendo. Essa propriedade aqui ela é muito utilizada, tá? Muito utilizada, vai fazer um cadastro em banco, vai fazer às vezes você vai enviar um formulário de e-mail, né, assinatura de e-mail, vai enviar uma imagem, alguma coisa, fazer um upload, você usa o input hidden, tá? Isso é um conteúdo mais avançado, mas você já sabe fazer o input, você já aprendeu agora a fazer o input. Vamos continuar. Bom, continuando aí, nós vamos agora aprender a trabalhar com a tag label.
essa tag label, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer com que o seu conteúdo input, né, os controles, fiquem dentro dela. E isso vai facilitar na formatação, tá? É uma entrada de texto que dá um nome, praticamente aquele campo ali que você está trabalhando. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma label abrindo, eu tenho aqui um texto, né? Um texto aqui que foi digitado, age, idade, e logo em seguida eu tenho um input e eu tenho o fechamento da label. Então, o texto e o input estão dentro da label. E é isso que a gente vai fazer aqui agora na prática. Nós vamos trabalhar com a tag label. Abra aí a pasta de trabalho, Ctrl+C, Ctrl+V. Isso aqui você já tá fera, né? Já sabe tudo isso daqui. Clica aqui, vamos abrir aí com um bloco de notas novamente. Vamos aumentar ele aqui. E agora a gente vai trabalhar aí com o nosso label. Então eu vou fechar aqui, vou apagar tudo isso daqui que eu não vou usar. Eu vou vir aqui, vou digitar o label. Vou fechar aqui o label. Isso aqui, como ele vai se repetir, eu vou até colocar um BR depois, porque nós vamos dar uma quebra de linha a cada label. Então vou copiar toda essa estruturazinha aqui e vou colar simplesmente para facilitar o nosso trabalho. Vão ser 4 labels. Nesse primeiro label aqui, nós vamos ter aqui o age, que é a idade, né? Em inglês, input. É só um texto, tá? Vou até fechar aqui meu input já. E aqui dentro, nós vamos ter aqui o type, vai ser text. Depois nós vamos ter um name. O name vai ser age. E beleza. Aqui embaixo, nós vamos ter um input, vai ser o gender, que é o gênero, né? E aqui dentro nós vamos ter o input, que vai ser do type. Input vai ser do type radio. E o name vai ser igual a gender. E aqui eu vou fechar o meu input. Eu vou copiar isso aqui, porque isso aqui vai se repetir ainda, para facilitar o nosso trabalho e a gente ganhar tempo. Então vai ser o input type radio. Aqui nós vamos ter o name gender. Só que aqui na frente, vamos colocar aqui family. Ok? E aqui embaixo, nós vamos colocar aqui... Eu acho que eu me equivoquei. Exatamente, aqui, ó, esse gender aqui, eu não vou ter input. Espera aí, deixa eu ver se está certo aqui. Na verdade, a minha estrutura que eu fiz errado. Vou apagar esse label aqui, que esse gender aqui é o gênero, né, para escolher o gênero. Aí eu vou ter o primeiro input aqui, que vai ser do tipo radio, normal, e aqui o name dele vai ser gender. Tá certo, isso tá certo. Só que aqui eu apago esse label aqui e, na verdade, eu não preciso apagar o label. Eu vou botar aqui o label aqui. Vou fechar aqui o label. Deixa eu jogar para baixo para ficar mais fácil a leitura. E aqui dentro desse label, nós vamos colocar aqui esse input aqui, ó. Ctrl C, dentro desse input. E eu posso copiar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V. Isso aqui apagar. E até apagar também esse BR aqui. Aí nós vamos ter aqui, dentro desse label, desse primeiro label aqui, nós vamos ter um for. Isso aqui é uma propriedade do label, que vai ser o family. E aí nós vamos ter aqui um family, 2 pontos. E aqui nós vamos ter um for. E aqui vai ser, abre e fecha as duplas, vai ser male. E aqui nós vamos ter um male, né? Feminino e masculino em inglês. E o value desse campo aqui,
Esse aqui vai ser o value F, e aqui vai ter um value do tipo M. Ctrl S para salvar. Só para você entender aqui. Aqui eu vou ter um label falando da idade, e nós vamos ter um input dentro do label que vai ser de texto, ok? Para a pessoa colocar a idade. Depois nós vamos ter aqui um texto falando no gênero, e aí nós vamos ter o primeiro input. Vou até jogar ele para baixo aqui. Vai ser o input rádio, né? Que vai ser o gênero. Depois nós vamos ter um label falando se é feminino e se é masculino. Bom, vamos ver se está certinho, dando um Ctrl S para salvar. Vamos vir aqui, vamos executar esse arquivo. Bom, ele abriu aqui. Bom, tá aí, tá certinho. Aqui nós temos, só não tem esse input aqui inicial, ó. Deixa eu tirar aqui. Esse primeiro input aqui não tem. Ctrl S para salvar. Vou atualizar aqui. Bom, agora está certinho. Gênero, feminino ou masculino, e aqui a pessoa colocaria a idade. Então aqui você colocou dentro do label, inspecionando aqui o elemento, você colocou aqui dentro do label, aqui ó, dentro do label, um input, dentro de outro label, um input radio e mais um input radio. Então o label serve para isso, ok? Para você envolver colocando um texto e o input junto, e aquele texto fica sendo como do input, ok? Essa é a característica do label. Vamos continuar. Existe uma outra forma para você também agrupar os formulários, né, os elementos, os controls, usando o field set. Isso aqui é mais antigo, mas você vai encontrar site ainda que utiliza isso. Tanto o field set, o legend ainda usa, tá? O legend ainda usa, o field set já não é tão utilizado. Então vamos fazer o quê? Vamos desenvolver a prática para a gente aprender isso. Abra aí a pasta do curso, Ctrl C, Ctrl V. Esse aqui vai ser o nosso 13. Form 13, vamos abrir aí com um bloco de notas. Aumenta aí. E aqui nós podemos apagar todo esse conteúdo e nós vamos criar aqui o nosso field set. Vamos abrir ele e ele tem uma tag de fechamento. Field set. A maioria das tags tem abertura e fechamento. Nós vamos abrir em seguida o legend, também tem fechamento. Legend. E aqui dentro, ó, embaixo do legend, nós vamos ter o label. O label, essa estrutura ela vai se repetir, então eu vou deixar ela aqui sem colocar texto ainda, porque ela vai se repetir. E aqui vai ter um BR. Depois do BR, nós vamos ter aqui um input, e esse input vai ser do tipo do type text. Depois do input text, nós vamos ter um name. Esse name eu vou deixar em branco. E aí eu vou fechar o meu input e eu vou fechar o meu label. Eu vou colocar isso aqui embaixo. E eu vou copiar essa estrutura, porque eu vou ter 1, 2, 3 campos, ok? O meu primeiro campo aqui em cima, primeiramente na legenda, nós vamos ter aqui um detalhes do contato. Aqui nós vamos ter um e-mail. E aqui dentro do e-mail, no name eu vou colocar e-mail. Depois nós vamos ter aqui um telefone. Aqui eu vou ter um name. Vou colocar tel aqui mesmo. E aqui embaixo, depois do telefone, nós vamos ter vou colocar aqui nome. Era para ter colocado o nome lá em cima, né? Mas sem problema, é só para fins didáticos mesmo. Bom, então colocamos aí o e-mail, o nome, o telefone, dentro do label, cada um, dentro do label input. Nós colocamos uma legenda para descrever aqui o nosso conteúdo e um field set para agrupar todos os elementos. Vamos dar um Ctrl S aqui para salvar. Vamos vir aqui e vamos executar esse arquivo. E olha aí. Tá aí o nossa legenda e os nossos labels com nossos inputs. E o field set que envolveu todo o meu conteúdo. Agora você já sabe fazer aí um agrupamento de formulário dentro de um field set.
Vamos continuar. Bom, agora a gente já vai entrar em HTML5 e a primeira coisa que a gente vai ver aqui de mudança que é o Form Validation. O Form Validation é para você que vai fazer formulários e as pessoas vão interagir no seu site submetendo aquele formulário, um cadastro, um envio de contato e por aí vai. Só que a pessoa às vezes precisa preencher alguns campos que são obrigatórios e o HTML5 trouxe isso, tá? Com a propriedade required, que é essa propriedade aqui, ó, tá? Que é o que a gente vai utilizar agora. Então não mudou muita coisa, só acrescentou propriedades novas, né? E algumas deixaram de ser usadas. Vamos então para a nossa prática para ficar mais fácil. Abra aí a pastinha, Ctrl C, Ctrl V. Você vai colocar aí Form 14. E aí nós vamos abrir aqui com o bloco de notas. Vou vir aqui, vou aumentar ele. E aí a gente não vai usar nada desse conteúdo aqui. Vamos fazer tudo na mão. Vamos lá, Form. E aí eu já vou... O método Form vai ser o método Post. E eu vou fechar aqui o Form aqui embaixo já. Para a gente poder já deixar prontinho. Bom, aí eu vou ter um label. Já vou fechar também aqui o meu label. Dentro do meu label, eu vou ter um input. Opa. O input ele não tem fechamento, ele é fechamento na própria tag. E aí ele vai ser do tipo type. Perdão, ele vai ser do type text. E o name dele, eu vou colocar aqui username. E vou fechar aqui. Bom, dentro do meu label, nós vamos ter aqui um for. Esse for é para falar que o meu label é para o username. Ok? Bom, depois aqui eu vou ter um username. 2 pontos. Esse label, então, é para esse campo aqui. E aí, agora, o que eu vou fazer? Bom, vou colocar aqui dentro do meu input aqui. Dentro do input, eu vou colocar o meu BR. Só que agora eu vou fazer diferente. Eu não vou envolver o label no meu input. Eu vou deixar ele fora. Ok? Conforme exemplo do livro. Eu vou deixar o label e tá com a descrição aqui dentro. Só que o input vai ficar fora do meu label. Então o meu label aqui vai funcionar como se fosse uma legenda. Vou dar um Ctrl S para salvar aqui. Vamos executar ele só para você entender o que eu estou fazendo. Ó, o meu label ficou como se fosse uma legenda do meu campo, ok? Bom, você vai entender agora essa propriedade do required, para que ele funciona. Então, eu vou copiar isso aqui e eu vou colocar aqui mais um label. Esse label vai ser para, né, o for, vai ser o password, e aqui eu vou ter um password como nome. O type vai ser password e o username vai ser password, ok? Bom, a legenda não tem relação nenhuma com nada aqui, muito menos com o que está aqui dentro, mas o nome que você colocar aqui, o name, o for tem que ser direcionado para esse name. E o type, esse sim, tem que ser password, tá? Porque senão você ou é text, ou é password, ou é e-mail, ou é tel. O type do campo input, ele faz a diferença. Como eu estou fazendo aqui que é um campo senha, né, o password, então o type dele tem que ser password para ele conseguir criptografar aí os caracteres, para ninguém descobrir. Ok? Bom, fiz isso então. Por fim, aqui embaixo, eu vou colocar um input. Deixa eu abrir a tag, né? Input type submit, que vai ter um value do tipo submit. Vou colocar tudo em inglês aqui, exatamente como está no livro. Vou dar um tab aqui, Ctrl S para salvar.
Vou vir aqui agora e atualizar. Agora eu tenho o password, eu tenho a senha, eu tenho o nome, eu tenho a senha, olha os caracteres aqui, ó, não dá para você saber o que é. E eu tenho o submit. Eu cliquei nele, não vai acontecer nada, né? Obviamente. Porém, eu posso falar que esses campos são obrigatórios. Então eu vou vir aqui no username, no input do username, e eu vou colocar aqui required igual required. Vou copiar isso aqui, Ctrl C, vou vir aqui no password e vou colocar Ctrl C, Ctrl V, né? Copiei Ctrl C, Ctrl V. E agora eu tenho dois campos que são obrigatórios. Então se eu vir aqui clicar em submit, ó, preenche esse campo. O navegador já vai entender aqui que esse campo é obrigatório. Ele é um campo required, ele é um campo requerido. Então não vou conseguir enviar ele sem eu preencher. Se eu preencher um só, ele vai mandar que o outro também é requerido. E aqui eu consigo a validação para poder enviar. Se você for inspecionar o código, você vai ver que os campos são required. Está bem aqui, ó, required e required. Obviamente, isso é uma propriedade, né, da tag input do HTML5. Você vai fazer outros tipos de verificação quando você aprender outras linguagens de programação, que são formas mais sólidas, mais seguras de você fazer a verificação se aquele campo vai ser enviado, se ele está preenchido, ok? Essa não é a melhor prática, mas já funciona, tá? Para 95% dos casos isso aqui já funciona. E você já sabe fazer agora. Vamos continuar. Bom, outra coisa importante que apareceu no HTML5 foi o input do tipo date, né? Tipo data. Já vou direto para a prática, porque você vai ver aí como que funciona esse campo. Mais uma vez aí, abrir a sua pastinha, Ctrl C, Ctrl V. E agora a gente vai para o nosso form 15. Já temos aí 15 bons exemplos de formulário que você aprendeu. Vamos vir aqui, Ctrl+, vou deixar aqui o form, vou deixar aqui o meu label e vou deixar meu input, um input. Eu vou só apagar aqui. E aqui vai ser o seguinte, vai ser o form, vai ser para seguir o exemplo, né? Depart. E aqui eu vou colocar um departure date, conforme está no exemplo, tá? Aqui vai ser o input type do tipo date. O nome, eu vou colocar o mesmo que está aqui, né? Eu vou até copiar aqui, Ctrl C, vou vir aqui e dar um Ctrl V. Ele vai ser um campo, não preciso colocar o required aqui, não vou utilizar o required, já mostrei na aula anterior. Aqui está eu vou colocar um BRzinho aqui, e aqui nós vamos ter um input submit. Eu vou copiar isso aqui, vou dar um Ctrl V aqui, apagar esse BR no final, porque eu não preciso dar quebra de linha no final. Vou vir aqui e colocar submit, é um campo submit, e o valor dele, o value, vai ser submit. Ctrl S, vou colocar enviar aqui, né? Fica mais bacana. Enviar. Ctrl S para salvar. Vamos vir aqui e vamos executar esse cara. Vamos lá. E olha só que bacana. No HTML5 nós temos a tag input do tipo date. Então, ó, você clicou e agora você consegue selecionar datas aí. Fica muito mais bacana, muito mais fácil, graças ao HTML5, que trouxe isso daí como novidade. Aí você seleciona e basta você clicar em enviar. E aí a linguagem vai receber essa data aqui, vai tratar ela e vai fazer o que tiver que fazer. Ok? Bom, vamos continuar. Outra novidade do HTML5 é o URL, né, do e-mail e o URL input. Então tem dois tipos aí, né, o tipo e-mail e o tipo URL, que é o que a gente vai fazer agora no desenvolver na prática. Abre aí novamente a pastinha, Ctrl C, Ctrl V. Vamos para o nosso exemplo 16. Clicar com o direito do mouse aqui, vou abrir ele com um bloco de notas. E vou aumentar aqui como de praxe para ficar bem fácil o nosso entendimento. Bom, vou deixar aqui o form. Aqui eu vou fazer dois exemplos aqui agora, né? Vai ter dois forms. Então, vou fazer esse aqui primeiro. Esse primeiro form aqui,
Eu vou tirar esse label aqui e vou colocar um parágrafo conforme o exemplo do livro. Então nós vamos ter aqui um please enter your email address. Por favor, insira o seu endereço de e-mail. Beleza. O tipo desse campo input aqui é uma novidade do HTML5. Vai ser e-mail. O nome que eu vou colocar e-mail também. E aqui vai ser um type submit e valor enviar. Vou deixar do mesmo jeito. E aqui embaixo eu vou dar um Ctrl C e aqui embaixo eu vou colar. Mesma coisa. Só que aqui vai ser um please enter. E aqui eu vou colocar your. Vou apagar só aqui, né? Website address. E o tipo aqui vai ser URL. Aqui vai ter que ser um tipo URL e o nome eu vou colocar aqui website, conforme também o exemplo do livro. Então, Ctrl S para salvar. Vou vir aqui, vou dar um executar nesse cara. E olha que bacana. Se eu digitar qualquer coisa aqui, e ó, ele vai falar, ó, inclua um arroba no endereço e-mail. Está faltando um arroba. Se eu colocar aqui um arroba, ó, ele ainda está incompleto. Não existe e-mail que só tem um arroba. Eu tenho que ter aqui um ponto .com, né, ou um ponto .br. Na verdade não é aqui. Um ponto, é isso mesmo, né? Ponto .com. Deixa eu ver. Não, falta um nome aqui, né? Isso. Um ponto .com, um nome, ponto .com, ponto .br. Mesma coisa que na URL, ó. Só que a URL ele passa, tá? Diferente do e-mail, a URL ele está passando. Ok? Não tem essa validação igual no campo e-mail. Pode ser que algum navegador, ou até mesmo, talvez você esteja vendo esse vídeo numa versão mais recente do Chrome, e aí ele já não está passando, né? E aí ele não está passando aqui. Você coloca aqui, ó. Ah, agora eu inseri, ele não está passando. Ó, insira uma URL. Então tem que ter aqui um .com.br aqui, ó. Vamos ver se ele vai passar. Não, vou colocar aqui um https //. Ó, agora ele passou. Então, validação aí, graças ao HTML5 que trouxe essa novidade aí. Tanto o input type e-mail como o input type URL para você implementar aí nos seus novos sites. Mais uma novidade do HTML5, Search Input. Então, tipo Search, que é o que a gente vai fazer agora. Nós vamos colocar aí um input do tipo Search, para você ver aí, e um search com submit dentro dele, com placeholder dentro dele, tá? Que é um campinho para você digitar a palavra aí, que vai aparecer para você aqui pré-estabelecido o que você tem que fazer. É uma dica, né? A gente coloca dentro do placeholder uma dica, e é isso que a gente vai fazer agora no nosso desenvolvendo a prática. Abra a pastinha aí e vamos copiar e colar. Copiar e colar. E aqui nós vamos ter o form 17. E nesse form aqui que nós vamos utilizar aí o search no HTML5, que é mais uma novidade aí. Ctrl mais para aumentar. Bom, aqui nós vamos colocar dentro do parágrafo um search. Bom, deixa eu escrever certo aqui o search. Aí. O input type vai ser do tipo search. O name eu vou colocar aqui também search. Submit, enviar. Não, search, né? Procurar, né? Search. Search. E aqui em cima eu escrevi, faltou apagar o E. Bom, tá aqui feito o primeiro. No segundo, vai mudar só o placeholder, né? Então eu vou colocar aqui o search. Input type. Eu vou até copiar isso aqui para ganhar tempo. Ctrl V. Então vai ser input type do tipo search, name search. Aqui eu vou botar um placeholder. Placeholder. Esse placeholder vai ter insira sua palavra-chave. Para poder buscar, né? Como se fosse ali um Google. A gente está criando um formulário de Google aqui. Salvei. Vamos executar esse cara. 2 cliques no mouse, executei. Então, olha só a diferença. Aqui eu tenho um search, né, um campo input do tipo search. E aqui eu tenho um campo type, né, do tipo search também, mas com placeholder, que é
esse texto aqui dentro, mas quando eu clico e começo a escrever, ele some, tá? Ó, comecei a escrever, ele some, e aqui a mesma coisa, ok? Isso aqui também é uma novidade do HTML5. Vamos continuar. Bom, finalizamos, né, com todo o conhecimento possível, tudo que é possível passar de form, de HTML e HTML5 foi passado para você. Agora, a gente necessita prática. Então, por isso, eu deixei aí um exemplo de form com um HTML completo, e você vai estar utilizando aqui tudo que a gente aprendeu nesse módulo do livro, né, nesse capítulo do livro. Né, você dá um pause aí, ó, você pode dar um pause nessa videoaula, fazer tudo isso aqui, tá? Bem simples, tá? Isso aqui você não vai gastar nem 5 minutos. Depois fazer aqui a segunda parte. Isso aqui está o exemplo exatamente igual ao do livro, para você praticar. Sem a prática é muito difícil você conseguir programar. Programação não é só leitura, programação é mão na massa, prática. Eminentemente prático, é algo que você tem que estar fazendo o tempo todo, que você vai errar, você vai fazer de novo, você vai errar, você vai fazer de novo, e por aí vai, beleza? Bom, finalizamos então o nosso módulo de forms, e aqui no nosso sumário a gente aprendeu o seguinte: então sempre que você quiser coletar informações de visitantes, você precisará de um formulário que fica dentro de um elemento form, foi a primeira tag que você aprendeu. As informações de um formulário são enviadas em pares, nome e valor, né? É o nome e o value, o name e o value. Sempre vai ter que ter isso dentro dos seus inputs, tá? Cada controle de formulário recebe um nome e o texto o usuário digita ou os valores das opções que seleciona são enviados para o servidor. Então, quando você tem um campo input text, o usuário que digita. Quando você tem um input radio, o usuário ele seleciona, ou o campo checkbox, o usuário seleciona, ok? O HTML5 apresenta novos elementos do formulário que o tornam mais fácil para os visitantes preencher o formulário. Então, por exemplo, placeholder. O placeholder te dá uma dica do que você tem que colocar naquele campo. É isso que ele está dizendo aqui, né, no sumário do Forms. Então, a gente finalizou. Espero que você tenha gostado. Espero que você esteja acompanhando, esteja conseguindo fazer de forma bem prática, bem tranquila, esse curso do livro HTML e CSS. Ok? Um forte abraço para você e eu vejo você na próxima videoaula.